A palestra de hoje, né, o que eu trouxe aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, é sobre replicação lógica. Provavelmente todos vocês já tiveram algum contato com isso, imagino eu, né? Trabalham com Postgres. Então não vai ser provavelmente assim, não vai ter muita novidade, mas a minha ideia é trazer algumas dicas com umas experiências que eu tive com relação à questão de replicação lógica. Tá? Meu nome é Carlos, eu trabalho na Tecnicis, uma empresa sediada em Brasília, tá? Que hoje vem desenvolvendo duas plataformas, uma de Big Data e uma de Postgres, tá? Uma plataforma open source, vocês podem baixar, depois no final eu deixo o QR Code lá. Uma empresa voltada para tecnologia open source, então os produtos que a gente disponibiliza lá é totalmente community, né? Não tem nada proprietário, tá? Então pode brincar depois. Bom, vamos lá. O que eu pretendo ver com vocês aqui, tá? Por que utilizar a replicação lógica, né? A gente sabe aqui que existe a replicação física e a replicação lógica. São coisas bem diferentes. São coisas que não têm a mesma estrutura, embora repliquem, e têm usos diferentes, tá? A gente vai falar também de como é que funciona, né? Assim, eu não vou entrar nos internos, tá, gente? Não vou falar de mensageria, não vou falar das funções que tem baixo nível, biblioteca C, etc e tal. Vou falar realmente alto nível, né? Até para a gente não perder muito tempo, que eu tenho uma demonstraçãozinha no final. Vou falar das limitações, dos cuidados, tá? Que a gente precisa ter com esse processo de replicação, tá? As novidades das últimas versões, a versão 16 e agora a versão 17, trouxeram umas novidades bem interessantes para o processo de replicação lógica, tá? Além das melhorias, correções de bugs. Tá? Tem um bug bem interessante que eu não cheguei a ver se eles corrigiram na versão 17. Eu sei que na 16 ainda não estava corrigido. Comento no final também. E fazer um hands-on no final. Tá? Uma pequena demonstração de uma coisa que é bem legal. A gente já teve... enfim, as palestras que já foram faladas até agora, muito do que foi demonstrado com algumas ferramentas, com algumas arquiteturas, vocês vão ver que a replicação lógica ela quase faz a mesma coisa, quase entrega a mesma coisa, mas, claro, né, cada cenário é o seu cenário e a gente tem aí as suas limitações. Né? Então, bora lá, vamos começar. Então, por que utilizar replicação lógica? Tá? Replicação física, todo mundo aqui está acostumado, está habituado, eu imagino que sim, né? Você faz uma réplica exatamente como é a master, você pode executar consultas na sua réplica, você pode fazer um failover para a sua réplica, caso a réplica primária. Isso tudo a replicação física faz de uma maneira excelente. Né? Distribuição de carga, somente leitura manda para a réplica, escrita manda para a primária. A replicação lógica, a pegada dela é um pouquinho diferente. Tá? Você pode utilizar ela, por exemplo, para fazer upgrade de versão do Postgres. Tá, Carlos, mas espera aí, cara, isso aí tem um PG upgrade, para que eu vou estar gastando tempo com replicação lógica? Deixa eu contar uma coisa legal que eu experienciei. A gente tinha um banco, tá? Não era muito grande, questão aí de uns 2, 3 tera de dados, só que era um banco que não podia ter downtime. Não podia, não tinha assim, ó, cara, não posso parar esse banco 10 minutos. Que é o clássico, né? Que todo mundo passa por essa coisa. Velho, eu não posso desligar banco. Não, beleza. Então, como é que a gente trabalhou essa questão? Bom, beleza, vamos fazer uma replicação lógica numa outra instância, na versão mais atual. Então, a gente estava na 11, replicamos para 14. Findada a replicação lógica, né, a gente tinha o banco primário sendo utilizado, normalmente, e a réplica replicando toda essa operação, certo? Aí a gente falou, cara, me dá pelo menos uns 10 segundos aí de downtime. Beleza? Beleza. Cara, a gente foi lá, atualizou as sequências rapidão e meteu e ajustou lá os servidores de conexão, no caso tinha uns bouncers atrás, para apontar para essa nova versão, que estava exatamente igual, em termos lógicos, da versão original. Tá? Então, beleza, dá para fazer isso. Né? Não é um comum evento, né? Mas dá para fazer isso. Que mais? Você quer replicar somente um database, você não quer replicar o cluster inteiro. Na replicação física, ela vai replicar o cluster inteiro, vai todos os databases, é físico o negócio. Né? Os logs que vão gerando na primária vão para a réplica. Então, cara, eu quero replicar só esse database. E detalhe, eu quero replicar esse database para cá, esse database para lá. Replicação lógica permite isso. Tá? Então, é muito legal porque você consegue segmentar para onde você quer levar o dado. Um spoiler aí, replicação bidirecional. Quem aqui já sabe que a partir da versão 16 dá para brincar com bidirecional? Legal, né? Então, vou tentar demonstrar isso para vocês, tá?
gente vai fazer uma replicação bidirecional. Claro, dadas as limitações do Postgres, da arquitetura, né? E mais lá adiante eu explico quais são os viés, né? O que você tem que atentar para fazer isso. Mas é possível. A partir da versão 16 é possível. Você pode fazer também aí a utilização do protocolo de replicação lógica para trabalhar com mensagens para aplicações externas. Você pode ter um Debezium consumindo esses dados. Não me perguntem nada sobre Debezium, que eu não entendo de Debezium. Eu só sei que serve, que o Debezium consegue capturar essas informações. Tá? Você pode ter aí o Apache Flink, tá? Para fazer o processamento de streaming. Pode usar como auditoria, né? Você pode estar replicando o seu dado que está na sua instância primária, ou no caso o publisher, mandando o dado para uma outra instância onde você vai fazer auditoria dos dados que estão sendo transacionados na sua instância primária, sem causar perda de performance, ou sem causar carga numa instância que já está sendo transacionada, né? Então, também permite, né, através da replicação lógica, você consegue fazer isso aí. Né? E a replicação lógica não impõe nenhuma estrutura necessariamente fixa. Né? Você pode trabalhar o seu plugin, PG Output, né, o que vem padrão, você pode trabalhar o seu plugin e gerar o dado que for necessário para a sua aplicação consumir. Então, isso tudo é possível fazer através da replicação lógica. Lembrei agora de um outro cenário, tá? Que esse foi um dos que me deu a ideia de trazer essa palestra. Um cliente, aqui de Minas Gerais, inclusive, um órgão aqui de Minas Gerais, estava com a versão Enterprise DB e precisava migrar para a Community. Por quê? Acabou a licença, acabou o contrato, né, caro manter um Enterprise, eles não tinham necessidade mais. Eles inicialmente foram para o Enterprise porque a aplicação inicial era em Oracle. Uma vez que eles conseguiram migrar a aplicação, ajustar banco, para utilizar só a função nativa do Postgres, eles, cara, acabou, vamos para o Community. Mas foi difícil. Por quê? Caso em que o banco também não podia parar, o downtime dele, enfim, janelas de fim de semana até era viável, mas o problema é que o banco tinha, na época, 75 tera. E você rodar um PG Upgrade, aliás, você não tinha como rodar o PG Upgrade no Enterprise DB. Branco proprietário, você não aplica PG Upgrade de Community. Não tem como. Possível, não rola. Então, qual foi a única solução? PG Dump de 75 tera, esquece. Né? Você vai passar lá o mês inteiro gerando e carregando. Então, o que a gente fez, cara? Vamos lá. Montamos uma Community, montamos a replicação lógica, a gente dump do esquema, carrega o esquema lá, faz todo o esquema da replicação lógica, depois de uma semana, o dado estava sincronizado nessa instância Community, e mesmo esquema, cara, beleza, para o banco, atualiza a sequence, e vira para a nova instância. Tá? É um processo que levou 6 meses, mas desses 6 meses, mais da metade do tempo foi planejamento e teste. Tá? A execução em si, enfim, não foi mais rápida, porque no meio do caminho a gente descobriu o bug, no Postgres, a gente perdeu o data center, por incrível que pareça, perdeu o data center e também teve um errinho, depois eu vou comentar, que na hora que você está montando a configuração das suas tabelas, né, do seu modelo, para poder trabalhar direitinho com a parte da replicação lógica. Tá? Então, isso aí são por que utilizar, né? Para que serve, né? Como é que a gente vai utilizar? Bom, como é que funciona? Tá? Aqui talvez um pouco chovendo molhado, mas eu vou trazer para vocês aqui, tentar explicar mais ou menos como é que funciona essa comunicação, tá? Esse processo. Entre instâncias Postgres, entre clusters Postgres, pode fazer replicação para dentro do próprio database, mas entre instâncias Postgres, o Postgres vai ter 2 processos, o all-sender, que você já conhece da replicação física, e o all-receiver, que no caso da replicação lógica é o logical apply, né? É um processo semelhante, mas que ele entende o que o plugin está decodificando. Tá? Então você vai ter o seu sender e você vai ter o seu receiver. Os parâmetros de configuração são basicamente os mesmos, questão de slot, questão de timeouts, são exatamente o mesmo, só que a aplicação lógica tem outros 3 parâmetros na versão 17, 2 até a versão 16, que configuram como é que esse processo de carga inicial funciona. Tá? Então, basicamente, você vai ter 2 processos, como é na replicação física. Né? Então, entre aplicações externas, o que eu faço? Eu crio um slot no meu publisher, né? Para poder capturar os dados transacionados, e
configuro o meu plugin de decodificação, qual a minha aplicação externa vai conseguir ler os dados transacionados. Tá? Então, você tem, para a aplicação externa, um plugin enfim, ajustado lá, configurado, implementado para poder ler a alteração. Tudo que o Postgres transaciona e vai para os slots, quando o consumer, né, o subscriber, lê, ele vai ler traduzido com o plugin que está configurado no slot. Tá? Então, o slot lá tem a sua configuração. Por padrão, comunicação entre Postgres é o PG Output, e dependendo, você pode usar lá, tem um plugin para gerar JSON, por exemplo. Enfim, você pode construir. Tá? Bom, parâmetros importantes. Wall level, né? Você tem, por padrão, quando instala o Postgres, vem como réplica, para fazer replicação física. Se você vai fazer, sei lá, um processo de book load, um processo de carga inicial no sistema, você pode botar para o minimal. Tá? Então, ele não vai gerar log necessário para a réplica, mas né, gera menos volume de wall e um pouquinho mais rápido. Né? Mas, para replicação lógica, você precisa ajustar para o wall level logical. Maior volume de wall gerado, normal, né? Mas você consegue, então, ter essa possibilidade de pegar o seu dado transacionado, o seu dado comitado, enfim, o seu dado lá que foi gerado o registro de wall, consegue traduzir ele para uma saída que a sua aplicação vai ler. Certo? Então, o Postgres vai criar o processo wall sender quando eu conectar nele, e eu vou ter o meu processo de leitura do outro lado, né? Como é que funciona essa parada toda? Cara, quando eu crio um publisher, eu só estou dizendo, no caso do publisher, eu só estou dizendo para o Postgres o que eu estou disponibilizando para alguém consumir. A mágica acontece quando você cria o subscriber. Né? Quando você cria o subscriber, ele vai conectar com o Postgres, com o publisher, e vai, se ele não identificar um slot criado para aquela sincronização, ele vai criar um slot para aquela subscrição que está sendo criada. Certo? Por que eu preciso de slot? Bom, replicação lógica, diferente da replicação física, eu não consigo trabalhar com log shipping. Né? O meu client, enfim, o meu subscriber, ele não consegue capturar um wall que foi gerado e ele mesmo traduzir para o que eu preciso aplicar no meu subscriber. Então, eu preciso do slot para garantir que tudo que foi gerado na minha instância eu consiga consumir depois no meu subscriber. Então, ele precisa de replicação lógica, a replicação lógica precisa de slot, não tem como trabalhar sem, certo? Bom, beleza. Aí, quando você cria a subscrição, você vai ter as tabelas configuradas para as quais eu quero, né, subscrever, ou seja, para a qual eu quero sincronizar. Aí acontece uma primeira etapa, que é a sincronização inicial, né? Tudo dá para configurar, depois a gente vai ver. Mas existe a sincronização inicial. Durante a sincronização inicial, o que ele vai fazer? Em termos mais básicos, ele vai fazer um copy. É um copy, né? Com a versão 17, acho que a 16 já foi a fazer esse fluxo binário, tá? Mas antes era um copy como se você estivesse fazendo um copy mesmo, cara. Um copy da tabela lá, gerando outra tabela. Quando ele faz isso, ele cria um outro slot para fazer essa sincronização. Certo? Por quê? Porque precisa criar um snapshot da tabela, e esse snapshot dessa tabela tem que ficar disponível enquanto eu estou fazendo esse copy. Aí a gente está falando aí de uma tabela, sei lá, 50 tera. Tá? E aí foi um dos problemas que a gente enfrentou, e aí eu já dou a dica. Cuidado, a sincronização inicial para tabelas pequenas que eu digo, alguns gigas, bom, depende também da sua infraestrutura, né? Tabelas pequenas, vai. Tabelas grandes, cara, ele vai criar esse slot, e esse slot vai ficar retendo o wall na sua primária, ou no seu publisher, enquanto essa sincronização não termina. Tá? Então, uma surpresinha que você pode enfrentar caso esteja fazendo uma sincronização, ou seja, criou o subscriber e está na sincronização inicial, você tem lá uma tabela de 10 tera, vai demorar um dia, e nesse dia, cara, esquece, teu wall vai ficar lá na pastinha do wall. Não adianta mexer no Mox Wall Size, não tem o que fazer, cara, vai ficar lá. Que é o slot que está retendo. Uma vez que esse copy termina, beleza, ele pega todas essas transações, né, todo esse wall que ficou retido lá no slot e começa a aplicar. Então ele entra na fase de trazer as alterações. Findado isso, ele acaba com esse slot de sincronização inicial e passa a utilizar o slot que foi criado para a própria subscrição. Ok? Se tiverem dúvidas, se tiver, enfim, alguma coisa, pode levantar a mão, tá? A ideia é que a gente trocar ideia. Então, é mais ou menos assim, mais ou menos o que eu digo é porque tem mais alguns detalhezinhos internos, tá? Mas, no geral, é isso. O que é importante anotar?
que quando eu crio a minha subscrição, primeiro, mas antes disso ainda, eu preciso garantir que o Transaction ID, o ID no qual eu estou criando a subscrição, esteja à frente de todos os demais que estejam rodando na minha base. Então, por exemplo, você está rodando uma transação lá que demora 10 horas. Eu tento criar a subscrição, cara, ele vai esperar essa transação terminar, dar o commit, dar rollback, para depois começar a criação da subscrição. Mas isso não é necessariamente um problema da replicação lógica, é um problema da criação do slot. Para eu criar um slot, eu preciso garantir que a criação do slot, no momento da criação do slot, o Transaction ID atual seja anterior a todos os demais. Então, quem está para trás, transações que estão para trás, tem que esperar. E aí, outra pegadinha. Então, quando a gente foi criar a primeira subscrição nesse database grande, cara, a aplicação, por não sei por que diabos, deixava lá os idle transaction durante 10 horas. Aí, enfim, eu gostava de culpar o JBoss, né? Não sei se vocês conhecem aí o JBoss, mas eu culpava JBoss, culpava Hibernate, enfim, culpava essa galera toda. Mas o fato é, idle transaction, vou tentar criar o meu slot, essa transação está segurando um transaction ID antigo, ele não vai, você tem que comitar essas transações todas. Então, mais um detalhezinho interessante de atentar, tá? Então, na hora que você der o create subscription, cuidado. Pode ser que essa demora não seja necessariamente por conta de comunicação ou não. Vê se na primária não está rolando alguma transação que está segurando o Transaction ID, anterior ao da criação do slot. Então tá. A comunicação da replicação lógica usa um protocolo especial, que é o protocolo de replicação. Então você tem que configurar o seu PGHBAConf para conectar via conexão de replicação. Então, isso aí não tem muito mistério com relação a isso. Tá? E, basicamente, o processo de replicação lógica acontece dessa forma. Tá? Então, você cria o subscriber, apontando as tabelas, o publication, o subscriber vai lá, quando você cria o subscriber, ele vai fazer esse copy inicial. Eu posso não fazer esse copy inicial, tem parâmetro para isso. Tá? E simplesmente ele só cria a subscrição em ponto, o dado que já está no publisher vai ficar lá, e a partir de então o subscriber começa a pegar só as alterações. Certo? Vamos lá. Bom, agora é a parte chata, né? Que nem tudo é maravilhoso. Quais são as limitações da replicação lógica? Ela tem algumas, tá? E às vezes até meio chato. Não replica DDL. Isso aqui também é acho que está bem manjado aí. Quem trabalha com aplicação lógica sabe que realmente não tem essa facilidade. Bom, aí, Carlos, mas e o PG Lógica? O PG Lógica replica. Não, o PG Lógica não é que ele replica, ele tem funcionalidades para te ajudar nesse processo. Né? Um detalhe, eu vou falar aqui de replicação nativa do Postman, mas você tem, por exemplo, o PG Lógico. O PG Lógico, na verdade, ele surgiu antes da versão 9, se eu não me engano, 9.6, ou acho que 10, que foi quando entrou a replicação lógica. E ele tinha justamente essa facilidade, né? A gente não tinha como fazer a replicação lógica, o PG Lógico entrou e ele vem evoluindo junto com o nativo, né? Então, eu não consigo replicar DDL. Bom, e aí, qual é o problema? O problema é o seguinte, cara, você tem lá essa estrutura da tabela publicada, transacionando, e você tem a sua tabela que está subscrevendo esse dado, certo? Cara, eu vou lá e meto uma coluna nova na minha tabela que está sendo publicada. Vai dar problema? É bem provável que sim. Por que eu digo que é bem provável que sim? Se não for gerado dado nessa coluna, pode ser que o meu decodificador não gere dado para essa coluna e quando bato no subscriber não dê problema. Mas a chance é mínima. Provavelmente vai dar problema. Se eu criar essa coluna, então, no subscriber, dá problema antes de criar no primário? Não. Não dá. E aí esse é o recomendado. Tá? Você quer mudar a estrutura de uma tabela que está sendo publicada, uma tabela que faz parte de uma aplicação lógica, muda primeiro nos seus subscribers, tá? Muda primeiro quem está consumindo. Tá? Avalia, né? Cada caso é um caso, mas muda primeiro no seu subscriber e depois você faz no seu publisher, porque quando o dado chegar lá, já vai estar com a estrutura esperando. Ixi, cara, esqueci, o que acontece? Acontece que quando esse dado chegar lá no seu subscriber, o subscriber consumir esse dado, cara, vai dar, literalmente, vai dar pau. Vai cair o processo, né, o processo do wall receiver vai cair, dizendo, olha, eu não consegui aplicar esse LSN aqui, ou seja, não consegui aplicar essa transação aqui que você me mandou, porque deu esse erro. Ele cai, o processo cai, e dependendo de como você configurou o timeout, enfim, ele volta dali a um tempo, e tenta aplicar de novo, e vai ficar assim o tempo inteiro, até você corrigir o problema.
certo? Então, vamos dizer assim, isso é um nível de resiliência, né? Para evitar que eu entre, por exemplo, num estado inconsistente da minha base, do meu subscriber, né? Então, ele tem essa configuração. A partir da versão 17, eu acho que eu já consigo dizer assim, ó, cara, em vez de ficar tentando reconectar, para o processo, que depois eu resolvo. Umas facilidades, né? Mas você pode ficar tranquilo que quando você tem configurado uma replicação lógica, o seu subscriber, se ninguém meter a mão lá, se ninguém fizer um update insert, porque a base não é read-only, né? A base ainda continua podendo ser escrita, se ninguém mexer lá e der algum problema na replicação lógica, os slots e o processo de retry consegue garantir que você não vai ficar com o seu subscriber inconsistente com relação ao publisher. Ok? Bom, não suporta lobby. Aí, cara, isso aí é uma decisão bem complicada, porque muitos dos bancos mais antigos costumavam utilizar os lobbies, né, os large objects, que foram muito úteis, hoje não é mais. O que se usa? O byte A, né, o byte array. É uma estrutura bem mais próxima do que a gente costuma entender como lobby, né, e replica de forma lógica. Né, um campo que replica de forma lógica. Já o lobby não. E aí, mais um problema que a gente enfrentou nesse processo dessa migração desse banco proprietário para o banco community. Né? Tinha muita informação em lobby. E aí, cara, disse, olha, cara, não tem o que fazer, não vai replicar. Você tem algumas opções. Faz uma exportação exclusiva desses dados, que não era pouca coisa, ou então você converte enquanto está aí, né? Fala com essa equipe de desenvolvimento, seus analistas de dados, vê o que dá para fazer, porque a gente não consegue replicar lobby. O PG Logical, se eu não me engano, também não replica, não tenho certeza. Tá? Eu não manjo muito de PG Logical. Mas o lobby, na versão, no nativo, não replica e provavelmente nunca vai replicar. Isso é uma coisa que está fora do interesse da comunidade, até onde eu sei. E isso não deve... Essa feature de replicar lobby não vai. Por quê? Porque, cara, o lobby impacta diretamente no dicionário, no catálogo do Postgres. Né? Ele gera um OID daquele lobby, e aquilo ali, o Postgres não faz muito controle. Quem tem que controlar isso é você mesmo. Então, não tem o que fazer. Não consigo garantir essa comunicação, esse dado, porque eu preciso investigar o catálogo do Postgres para poder entender o que é o meu lobby lá. Então, não tem como fazer mesmo. Certo? E aí uma coisa que é chata, mas também o PG Logical consegue resolver isso, que é a questão da sequence, mas sequence também não replica. Tá? E com uma certa razão, né? A sequence, ela tá fora, o processo de incremento ou de manutenção de sequence, ele está fora, digamos assim, está fora do escopo da transação. Se eu estou dentro de uma transação e transaciono uma sequence, quem está em outra transação enxerga que esse dado mudou. Certo? Estou falando alguma bobagem aqui? Não, né? Acho que é isso aí. Então, esse processo está fora. Então, eu não tenho como garantir que essa estrutura vai ser replicada de forma lógica para um outro lugar que eu não tenho controle nenhum sobre a questão transacional. Então, o sequence também está fora da alçada da questão de replicação lógica. Chato. Muitas vezes, assim, acho que isso aí seria uma cereja do bolo para a questão da replicação lógica, mas sequence não replica. Tá? Você pode utilizar o PG Logical, ele tem algumas funções que você pode configurar para ele atualizar o sequence que você indica lá. Atualiza, ele trabalha com threshold, ele pode ter um valor diferenciado, você calcula o tempo, de quanto tempo ele vai sincronizar. Tá? E por quê? Porque isso aí tudo é overhead de processo. Né? Você quer ficar atualizando suas sequences que estão sendo transacionadas todo o tempo, a todo instante, isso gera carga. Tá. E aí, somente tabelas, né? Somente tabelas. Tabelas particionadas também, eu posso particionar a tabela, eu posso replicar a tabela pai ou as tabelas filhas, né? As tabelas. Então, isso é tranquilo. Então, realmente, a replicação lógica é voltada para tabelas, independente se é uma tabela comum ou se é uma tabela particionada, e você consegue replicar sem problema nenhum. E aí é aquela mesma estratégia, cara. Quero replicar para tal partição, quero replicar para tal lugar, isso é bem tranquilo. Ok? Bom, e agora os cuidados. Né? O que é assim? Bom, beleza. Então, gostei da replicação lógica. Vou implementar aqui no meu banco, porque surgiu uma demanda de negócio, né? Que assim, né? Do nada a gente vai botar uma replicação lógica, diferente da física, que eu quero garantir uma alta disponibilidade, que eu tenho interesse em ter um backup numa réplica, mas replicação lógica vai ter uma demanda de negócio envolvida. Você não tem por que criar uma replicação lógica sem uma necessidade apontada. Né? Então, beleza, cara, vou criar uma replicação lógica. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Certo? Bom, o primeiro deles, chave primária.
Hoje mais cedo teve a apresentação do Bucardo, né, que ele faz o Master, e realmente, qual é o que ele precisa? De uma chave primária. Por quê? Porque quando eu estou falando de replicação lógica, eu preciso logicamente identificar o meu registro. Como é que eu identifico logicamente o meu registro no publisher e como é que eu vou identificar esse registro no subscriber? Beleza, então é recomendado que se tenha chave primária. Cara, mas não tem. Não tem, eu já falei com os analistas de dados não querem botar chave primária, sei lá por quê, e não vai rolar chave primária. Beleza. Então você tem um atributo, quando você está configurando a sua replicação lógica, você pode dizer para aquela tabela utilizar o Identity Replica Full. Tá? Você consegue dizer, olha, cara, para essa tabela você vai dizer que a chave primária são todos os campos da tabela. Basicamente, né, em termos mais simples, é isso que ela vai fazer. Ela vai utilizar o registro todo como sendo a primary key, a chave primária, para identificar o registro no publish, no subscriber. Beleza. Resolve. Isso aí tira né, beleza, resolvemos o problema da chave primária. Mas temos problemas aí. Primeiro problema. Imagina que eu tenha uma tabela que eu tenha, sei lá, 170 campos. String, varchar lá, sei lá, tem uns campos malucos. Ou pior ainda, imagina que eu tenho uma referência de toast naquele campo, é um texto maluco lá. Cara, é custoso. Você comparar todos esses campos no momento em que o seu dado, que foi transacionado no publisher chegar no subscriber. Né? Então aí, cuidado. Pô, cara, então mete uma chave primária lá que isso aí vai resolver muitos problemas. Né? Então esse é um deles. Cara, o que acontece? Você fez um updatezinho na sua tabela lá, apontando, sei lá, um conjunto de campos que você garantiu lá que é o campo que você quer, que é o registro que você quer atualizar. Só que quando isso for replicado, logicamente, para o seu subscriber, cara, ele vai pegar todos os campos e vai bater todos esses campos com os registros que ele tem naquela tabela. E não adianta criar índice na tabela na subscrita, cara, não vai rolar. Certo? Então, problema. Certo? Então, recomendado, chave primária. Monitorar constantemente slot de replicação. Isso aí, cara, é assim, geralmente a gente descobre que a replicação lógica está com problema quando tu olha o slot de replicação. E aí eu lembro das 3 da manhã, dormindo, e o meu chefe lá me ligando, cara, tá dando problema lá, não sei o que, os caras estão, o espaço em disco está acabando. Aí a gente vai investigar, o que está acontecendo? Cara, aqui ó, só tenho 5% do meu storage aqui. Tá, mas beleza, onde é que está o volume? Ah, eu descobri que está aqui, ó, tem 70 GB, só 100 GB de dado na tabela do PG Wall, sendo que o meu max wall era para ser 5 GB, enfim. Aí tu fala, não, peraí, está retendo wall, o que está retendo wall? Né? Então assim, se você monitora o crescimento do wall, você antecipadamente já pode dizer, não, estou com algum problema. No caso, os caras tinham feito isso, alteraram a tabela no publisher e não alteraram no subscriber. E aí o que acontece? Aquele problema, bateu lá no subscriber, não conseguiu aplicar, para o processo e ficou tentando aplicar o dado que não conseguia, porque a estrutura da tabela estava diferente. E enquanto isso, os slots não esvaziavam, o wall retendo. Então monitorar o slot é fundamental quando você está implementando replicação lógica. Uma coisa outra legal também, aquilo que eu falei, isso impacta aqui, ó, os consumidores, até a versão, acho que a 16 já tem essa melhoria, 17 com certeza. Você tem no seu publisher, você tem, sei lá, 30 CPUs disponíveis para fazer fork lá dos processos e para metralhar as tabelas e para fazer, enfim, processo em paralelo a rodo. Você está lá transacionando as tabelas. Isso tudo vai chegar para um subscriber, para um single process do subscriber. Até a versão 15 com certeza. A 16 eu acho que já colocou paralelismo, a 17 com certeza. Então o que acontece? Você está transacionando o seu dado, seu publisher, sua instância primária, seu publisher, e você está utilizando várias threads, né, vários processos para fazer isso. Só que isso tudo, dependendo de como você configurou a sua replicação, você botou tudo, todas as tabelas que estão sendo transacionadas, você botou numa publicação só e criou um subscriber para isso, vai ser um processo no subscriber tentando aplicar tudo isso que foi gerado na primária. E aí, de novo, começa a reter o wall, né, ou seja, eu não estou consumindo, minha subscriber não está conseguindo consumir esses walls todos, o que acontece? Aumento de volume de wall retido.
Então, e como é que a gente resolve, como é que a gente melhora isso? Bom, primeiro, instalando a última versão do Postgres. Mas se não der, bom, beleza, então a gente faz o seguinte, cara, tenta quebrar as tuas tabelas. Né? Aquelas mais transacionadas, faz uma publicação para ela e cria um subscriber exclusivo para essa publicação. Então você garante que vai ter um processo lidando só com essa tabela. Certo? E aí, para os outros, vocês fazem os outros. Ah, cara, mas peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está fazendo uma publicação para uma tabela, aí outra publicação para outra tabela. Mas peraí, essa tabela aqui tem uma foreign key, cara. Como é que eu vou garantir isso? Cara, tranquilo. Write ahead log, wall, é sequencial. A publicação 2 nunca vai aplicar um wall gerado na primária antes de que a publicação 1 aplique um wall gerado antes. Correto? Pelo menos acho que eu nunca tive problema com isso, aparentemente. Então, tranquilo, você pode ter publicações de tabelas separadas, mesmo que elas tenham foreign keys, referência de integridade, etc. e tal. É tranquilo. A geração de wall, ela garante que o que chegar para a segunda subscrição, antes vai ser processado, né, o que estava na fila antes pela outra subscrição. Certo? Então isso é tranquilo, isso é muito tranquilo. O próprio subscriber, e é importante, o próprio subscriber cuida disso, na verdade, né? Eu tenho, assim, para eu aplicar, eu tenho lá uma tabelinha que controla qual foi o último LSN que meu processo, o meu banco conseguiu aplicar. Então tem todos esses processos certinho. Beleza, então tranquilo. E ficar atento também aos conflitos, né? Então, assim, quando acontecer de dar esse problema, sei lá, né, tem um problema aqui de um dado. Vamos supor, eu, mão grande, vou lá e mudo um dado na tabela no subscriber, porque, de novo, ele não é read-only. O subscriber, eu posso mexer no dado lá, mesmo esteja recebendo sendo replicado logicamente. E aí deu um conflito. Cara, o que eu faço? Aí, né, beleza, vai lá. Ou remove o registro que está dando problema, ou você pode usar funções internas do Postgres para avançar esse LSN. Não, cara, deixa assim, eu não quero, e eu quero que o meu subscriber pule isso e continue fazendo o que ele tem que fazer. Ok, dá para fazer com muito cuidado. Tá? Dá um trabalhinho, você tem que ver qual é o LSN, o que estava envolvido dentro daquela transação. Importante, até a versão 16, cara, tá chato isso, né? Mas até a versão 16, o publisher só mandava para o subscriber aquilo que tinha sido comitado. Pá. Deu erro, o subscriber nem vai tomar conhecimento. Tá? A partir da versão 16, com certeza 17, eu consigo fazer o streaming dessas alterações. Eu já vou mandando para o meu subscriber antes de dar o commit, e ele vai ter, né, a capacidade de identificar um commit e um rollback. Certo? Então aí já agiliza também esse processo aí da comunicação entre eles. Né? Então, beleza. Então a gente já tem essa melhoria. Certo? Deixa eu ver se já é o... Tá. Beleza. Aí já vem as novidades. Antes de entrar nas novidades, só eu queria comentar um bug interessante. Assim, se alguém quiser testar em casa depois, brincar. O que acontece, cara? Existe um pequeno probleminha com relação ao keep alive entre a instância publisher e o subscriber. Como é que funciona? O subscriber pergunta para o publisher se ele está disponível, o publisher pergunta para o subscriber se ele está disponível, em momentos onde eu não estou transacionando, onde está parada a replicação. Certo? É o glorioso keep alive. O que acontece? Tinha um cenário onde eu configurava o meu timeout de keep alive, ou seja, né, a frequência com que ele pergunta para o publisher, você está vivo? A gente está conectado? Eu configurei esse para testar. Configura lá, 3 segundos. Ou seja, a cada 3 segundos ele fica perguntando. E se nessa pergunta não receber uma resposta, o publisher não responder, ele, perdi conexão, morre processo, subo depois. Né? Ele entra naquele processo de restart. O que acontece? Tinha um cenário onde eu tinha um processo, uma transação que demorava, sei lá, 1 hora. Se eu não me engano, o refresh de view materializada. Se eu não me engano, esse era o cenário. Quando eu dava o refresh de uma view materializada, o publisher não respondia o keep alive do subscriber. Tá? Então, minha replicação lá estava, cara, você está vivo? Aí passou o tempo, não respondeu. Beleza, perdi a comunicação. Tá, tudo bem. Se o processo já está sincronizado, se eu já só estou pegando as alterações na tabela, não tem problema. Vai de boa. Agora, imagina se eu estou no meio de um processo de uma carga inicial, de um copy inicial, naquela sincronização inicial da tabela.
E aí, gente, eu vou te falar, isso aí também foi outro ponto negativo no currículo, mas a experiência foi legal. O que acontece? Os caras tinham essa tabela inicial que levava aí 3, 4 dias, alguns teras para acontecer. Quando chegou no final, quando ele terminou esse copy, ele foi fazer, então, vou pegar os dados que estão sendo, alterados, certo? E eu preciso colocar esse cara para rodar. Só que aí o que acontece? O Keep Alive tinha matado esse meu processo de sincronização base, não o do copy. O do copy foi até o fim, mas o base parou. Quando ele foi, cara, perdi. Então vou ter que fazer tudo de novo. Ele voltou o processo de copy inicial de novo. Enfim. Pessoal, ué, só mais 10? Ué, tinha posto uma hora aqui. Bom, novidades, tá? Então, com a versão 16 a gente consegue fazer a replicação bilateral, tá? A gente já tem paralelismo no subscriber, então aquele problema de ter um subscriber só, um processo, um single process para todas as alterações que estão vindo do publisher, melhorou, tá? E agora eu consigo fazer também failover, isso eu não conseguia fazer antes. Se eu fizesse um failover de um publisher, eu tinha que recriar os meus subscribers. Com a versão 17 a gente já consegue fazer isso. Gente, vou dar uma aceleradinha aqui para a gente fazer o nosso hands-on, tá? Que basicamente é fazer uma replicação multimaster. Tá? Vamos brincar de fazer uma replicação multimaster aqui. Deixa eu só baixar aqui. Bom, beleza, eu tenho 2 nós aqui, nó 1 e nó 2. Aqui eu já tenho um Postgres instalado, eu só vou fazer o seguinte. SU Postgres. Deixa eu botar um menuzinho aqui. Uma mão só vai ser difícil, mas vamos lá. Tá, eu vou dar um init db. Ok, mesma coisa aqui. E vou dar um init db. Só para a gente ver o que a gente precisa alterar, tá? Então deixa eu entrar aqui no meu pgdata. Cara, aqui vai me sacanear. Vamos lá. vi conf. Opa, não, peraí. Então, a primeira coisa que a gente vai achar aqui é o liberar a conexão. Vamos botar aqui rapidão. 000 e vamos lá para o all level. Aqui. Vamos, sobe. Vamos lá para o logical, beleza? Logical. Tá? Feito isso. Então a gente tem minimamente aqui a configuração para começar a aplicação lógica. Então deixa eu só. Vou fazer lá na outra também, tá? Então a gente vai procurar aqui para liberar a conexão. E vamos procurar lá o all level logical. Beleza? Bom, são máquinas diferentes, então também preciso habilitar o PGHBA. Bom, e aqui, gente, não faço isso no trabalho lá, vai dar problema. Vou botar o trust aqui de todo mundo, mas é só porque é uma demonstração, tá? Pessoal que está nos assistindo aí depois da gravação, isso aqui é tutorial daqueles só para... Diga. Ah, claro. Tá bom assim? Beleza, foi mal, gente, desculpa. Vou voltar aqui.
000, tudo zero, ok, né? Route, right, opa. Right aqui, ok. Vou fazer aqui também. E vamos trocar lá o acesso, tá? E o protocolo de replicação também. Faltou um zero, já vou lá. Isso que é bom. Gente, me ajuda aí. Eu calculei mal, acho que o tempo aí. Era para ter mais tempo, mas beleza. Então tá, vamos lá. Vamos dar os PGCTL Start aqui. Start. Opa, um caractere a mais, ok. Vamos fazer aqui. Beleza, tudo rodando. E agora eu vou pegar na minha cola para a gente agilizar o processo aqui. Aplicação. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar duas tabelinhas iguais, né? Deixa eu pegar o mouse que vai ficar mais fácil. A gente vai criar duas tabelinhas iguais aqui no meu nó 1 e no meu nó 2. Que antes eu preciso entrar no PSQL, obviamente, né? PSQL. Então a gente vai criar a tabelinha aqui, uma tabela simples, tá? Um detalhe importante, que eu não vou ter muito tempo para explicar. A gente tem que tentar minimizar a questão dos conflitos. Então o que eu estou fazendo nessa tabela? Tudo que entrar nessa instância, eu vou gravar como Node 1. Então tem um campo que faz parte da chave primária dizendo, ó, esse aqui é o Node 1. Certo? Tá, dá para ver aqui num campo default aqui, certo? Mesma coisa para o outro lado. Deixa eu pegar. Criar a minha tabelinha lá do outro lado. Copiar. Entrar aqui no PSQL. Beleza, e aqui a gente vai gravar como Node 2. Tá? Vou criar então agora a publicação. Vou publicar esta minha tabela. Então no Node 1, Ctrl C. Então criando a publicação no Node 1 e vou criar a publicação no Node 2. Ctrl C. Okay. Certo? Beleza. Agora vamos fazer a mágica, que é com a subscrição. Como é que eu consigo isso? Por causa da origem. Tá? O termo origem, que mudou, agora eu posso dizer non para ele, ou seja, eu só vou replicar aquilo que não tiver origem, tudo aquilo que acontecer na minha própria instância. Se por acaso a minha tabela, que está sendo replicada, for replicada de um outro lugar, ou seja, eu estou buscando o dado de uma outra instância e estou mandando esse dado para uma outra, ou seja, uma replicação em cascata, isso tem uma origem. Quando chega no meio, tem uma origem, então eu não mando. Isso evita que, neste caso aqui, o que o 1 manda para o 2 e o 2, teoricamente, mandaria para o 1, ele só, cara, você tem uma origem, que no caso a origem é eu mesmo, né? Ou seja, evita esse looping. Então vamos criar a subscrição aqui. Primeiro para 1. Ok. E ele cria o slot, ele avisa que criou o slot, né? Importante. E vamos criar. Uma combinação aqui é o copy data, tá? Eu estou botando o copy data false. Tá? Para quê? Para não fazer esse copy inicial. Se eu usar o true, ele vai dar um aviso. Beleza, e a partir de agora a gente já consegue fazer a mágica. Vamos tentar aqui. Vazio. Então vamos inserir o Carlos aqui. Provavelmente não vai estar lá do outro lado. Vamos copiar aqui. Opa. Coisa chata. Tá lá. E se eu botar o dado aqui? Certinho, dados. ID e valor. Aceitou. Vamos ver como é que está aqui. Ó, tem os dois e aqui também tem os dois.
Certo? Então isso aí assim, digamos, é o básico, é o arroz com feijão, é só para mostrar mesmo o conceito. Se por acaso você tem no seu negócio, na conversa com o engenheiro de software, com o analista de sistema, enfim, um negócio, e demanda algo nesse nível, você já consegue fazer isso com o Postgres nativamente. Tá? Nativamente. Claro, se quiser uma solução mais robusta, utiliza o Bucardo, os Sloan também, se não me engano, tem. Mas o Postgres já permite. Isso aí vai abrir portas para a versão 18, 19, 20, para as próximas versões a gente conseguir deixar mais robusto e com mais opções para poder chegar atingir esse nível de uma eventual multimaster. Ok, gente? Deu tempinho? Então, beleza, galera. Tinha mais uns... Eu queria botar um terceiro nó aqui, mas não vai dar tempo, tá? Daria para botar aqui mais um nó para fazer uma replicação, né, a 3. Então, o que eu faço num, os outros dois enxergam e assim por diante. O princípio é o mesmo. Tá? Então, dúvidas? Eu tenho uma dúvida aqui, rapaz. Desculpa. Eu posso inserir uma constraint do tipo check no Node 1 para ele só permitir na coluna Node o valor Node 1 e o mesmo fazendo no 2. Então, se vocês vão aplicar isso na prática, conversem com a equipe de desenvolvimento. Para quê? Para esconder colunas desse tipo, para o usuário não ver essa coluna, que é a coluna que vai garantir que, se vier dois IDs 1, eu até podia botar ali, se eu botar o ID 1 de novo no nó 1, ou seja, a chave Node mais ID não quebre. Pode botar. Opa, de acordo com a sua experiência, qual a melhor estratégia que você acha para sincronizar sequences? Cara, assim, PG Logical é uma ferramenta interessante, útil, boa, tá? Mas vai depender muito do seu negócio, tá? O que, assim, as experiências que eu tive foram muito com migração, e aí migração a gente consegue um intervalinho para, tipo, cara, gera um script para gerar atualização de sequence, ou então, se realmente for algo que você não tem muita, enfim, muito controle, bota a sequence numa réplica com um valor maior, né? Faz uma ordem de grandeza maior. Mas não existe uma forma assim ideal. PG Logical ajuda bastante. Tá? Assim, se você tem essa necessidade, começa pelo PG Logical. Se não, tem que ver alguma outra estrutura. Isso aí. Gente, obrigado. Espero que... Deixa eu botar aqui para quem quiser aqui dar uma olhada no software que eu falei, na plataforma que eu falei, aqui o QR Code vai apontar lá para o site da Tecnicis, tá? Vocês podem baixar, podem brincar, é gratuito. Se tiver algum interesse, pode vir falar comigo, eu vou ir até o fim do evento, tá? E muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelas contribuições. E qualquer coisa, tenho meus contatos aí. Valeu!